Os leitos de UTI do Mato Grosso estão todos superlotados. Com isso, existe uma fila enorme de pessoas aguardando para ser atendida pelo Covid. Nós vamos conversar com a doutora Tereza e ela explica então para a população de Brasnorte como funciona esta fila. Mais uma vez eu estou aqui na frente da TV, primeiro para informar que às vezes a gente ouve alguns comentários a respeito principalmente desses pacientes mais graves de Covid que nós temos, que são as UTIs e transferências. Bom, para quem não está informado, hoje, em média, o número de pacientes em fila para UTI Covid passa dos 130 a 140 pacientes. Então, quando a gente coloca o paciente na fila da UTI, ele tem um número lá, né? E aí, conforme isso vai ocorrendo, a Central de Cuiabá nos dá nome do médico que aceitou, número de regulação. Isso é o Sistema Único de Saúde. É assim que funciona. Independente se... mas tem 3 vagas na cidade XYZ, tem 8 vagas na cidade XYZ. Não se pode tirar paciente de uma fila onde nós estamos falando de pandemia. Pode ter 20 vagas, vai se obedecer à regra das filas, tá? Falar que um é mais grave que o outro dentro de uma pandemia com todos os pacientes entubados, isso é uma coisa muito perigosa, porque todos os pacientes são graves. Eles estão sob ventilação artificial, eles têm uma doença aguda no pulmão que é grave, então todos são pacientes graves. A prioridade é para paciente grave. Quem que é mais grave que o outro? Quem que vai avaliar isso? Não existe, por isso existe a fila. Manaus, que conseguiu baixar então os casos de Covid, está auxiliando outros estados também, inclusive o estado de Mato Grosso. E a doutora Tereza também falou como funciona para as pessoas serem atendidas na UTI lá em Manaus. Outra desinformação que eu percebi é sobre esse oferecimento sobre Manaus. Existe uma pessoa específica no estado na qual a gente primeiro consulta os familiares se eles aceitam ir para outro estado. Alguns dizem sim, alguns dizem não. Quando eles aceitam, a gente emite um relatório para essa pessoa que é responsável no estado para essas vagas. Pode ter 1, 2, 20, 50 vagas. Essa pessoa tem uma fila também, tá? E essa pessoa que nos passa nome da vaga, como que o paciente será transportado daqui para Cuiabá, de Cuiabá para Manaus. Então, nós passamos alguns pacientes, mas a gente não tem controle nenhum, isso daí não nos compete apenas entregar os relatórios. Então, as pessoas desavisadas, tá? As pessoas que ficam ligando para hospitais perguntando quantas vagas tem, vão cair do cavalo. Por quê? Porque existe uma fila e essa fila ela não será mudada porque eu sou o fulano, ciclano ou beltrano. Essa doença ela é extremamente democrática. Independe se você é pobre, rico, miserável. Você está numa fila, essa fila será obedecida. Infelizmente, às vezes as pessoas avançam na fila, não porque a fila diminuiu, porque alguém teve alta ou alguém morreu na UTI. Às vezes é porque as pessoas que estão na fila, aguardando a vaga de UTI, morrem. Então, a pessoa acaba avançando na fila. Em relação a todas as coisas jurídicas que o pessoal vai e entram com liminares e tal, o próprio juiz tem nos mandado dizendo que ele sabe que é uma pandemia, que existe uma fila e não tem como você arrancar uma pessoa de dentro de uma UTI para colocar outra pessoa. Então já há um entendimento da pandemia. Bom, em relação a isso, eu gostaria que as pessoas tivessem, primeiro, bom senso, porque geram uma porção de informações desconexas, tá? Nós temos feito nosso trabalho,
conforme a rotina que nós temos, e a gente tem bastante tempo para saber como essa rotina funciona. Então, essas conversas que a gente chama de fake, né, deveriam parar em prol das próprias pessoas que estão aqui. Porque quem tem seu parente aqui fica enlouquecido com essas informações. Então é preciso ter bom senso e cuidado. Essa é então a realidade das UTIs, não só de Mato Grosso, mas também de todo o país. Com imagens de William Ávila, o Éder Silva para o Jornal da Rede TV.